para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico oftalmologista Dr. Rafael Antônio Barbosa Delcim, do Hospital do Olho Rio Preto. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Como eu disse agora, muita gente tem essa dorzinha de cabeça e não imagina que esse problema pode estar ligado a um problema de visão. Em quais casos isso acontece, doutor? A dor de cabeça é um problema universal. Quase todo mundo vai ter algum episódio na vida de dor de cabeça. Desse percentual, 40% tem dores regulares de dor de cabeça. E o oftalmologista, ele é um dos 3 profissionais mais procurados quando o assunto é dor de cabeça. A gente tem que dividir basicamente em 2 casos. Existem as inflamações, as infecções oculares, às vezes também uma crise de pressão alta no olho. Isso tudo causa dor de cabeça, uma sensação de dor no crânio, no couro cabeludo. E qualquer um dessas causas necessita de pronto atendimento. É uma urgência, uma emergência oftalmológica. Se não for tratado, isso repercute na visão e em muitos casos é irreversível. E existem as causas mais comuns, que a pessoa chega no dia a dia do consultório, que é relacionado aos graus, aos erros de refração, né? O popular grau que a gente conhece. São basicamente 4. É a miopia, é a hipermetropia, é o astigmatismo e a presbiopia, que é a famosa vista cansada depois dos 40 anos, que a maioria das pessoas vai precisar de óculos. E é muito importante escutar o paciente. Muitas vezes ele dá o diagnóstico. Nesses casos, não precisa de exames específicos nenhum. A própria queixa do paciente, associada aos exames que a gente faz no consultório, já é suficiente para detectar, para fechar o diagnóstico. Então, como que são esses sintomas? Normalmente é uma dorzinha ao redor do olho, ou nas têmporas, ou na região frontal. Pode ser atrás, que a gente chama de região occipital? Pode, mas é mais raro. Então, normalmente é uma dor que acontece no fim do dia, após longos períodos de esforço visual. E ela é de fraca a moderada intensidade. Dificilmente ela vai ser forte. Ou dificilmente a pessoa também vai acordar com dor de cabeça. Quando a pessoa às vezes chega no consultório e fala: doutor, eu acordo já com uma dor de cabeça forte e tudo, isso é praticamente que exclui ser problema relacionado ao grau do olho. Claro, escutar as queixas dele é importante também. E no caso de crianças, por exemplo, os pais têm que ficar atentos quando ela começa a cerrar os olhos assim, dificuldade na escrita, às vezes ela não se concentra direito na aula. Isso tudo pode ser problemas devido ao grau e necessita de um atendimento especializado. Doutor, como o senhor acabou de falar, alguns lugares, as dores aqui no centro, nas têmporas, como o senhor disse, etc. Qual mais as queixas que os pacientes têm que tem relacionado à dor de cabeça, visão, que o senhor também identifica já que pode ser esse relacionamento entre dor de cabeça e visão? Normalmente, assim, quase sempre é a mesma queixa. Essa dorzinha fraca no final do dia, após períodos de leitura. Então, assim, não precisa de exames nenhum. O próprio médico faz o diagnóstico no consultório. E aí, às vezes, eu até já ouvi várias pessoas falarem: não, esse óculos é só para descanso, não uso para trabalhar, só uso à noite quando eu chego em casa. Então, se a pessoa não usa esse óculos que é, entre aspas, somente para descanso, ela pode ter um aumento no grau, ou essa dor de cabeça dela também pode ocorrer devido ao não uso desse óculos, ela usar só após o trabalho? Assim, claro, se a pessoa estiver usando um óculos em desacordo com o grau, ou se não estiver usando o óculos e tiver o grau, claro que isso aí vai repercutir nessa dor de cabeça. Mas a gente tem que levar muito em consideração as queixas do paciente. Por exemplo, crianças, elas são menos suscetíveis a essas dores de cabeça, porque o olho da criança, quando a gente nasce, ela consegue acomodar muito o grau. Para ter uma noção, em recém-nascidos, em crianças pequenas, ela consegue acomodar até 10 graus. Então, normalmente a criança, ela é menos suscetível a essas queixas de dor de cabeça. Já o adulto, não. O adulto, qualquer grauzinho, tudo, e isso vai aumentando com a idade. Ele já sente e isso repercute na visão. Agora, deixar de usar óculos ou não, assim, isso aí a gente escuta muito no consultório: doutor, vai aumentar o grau, vai diminuir o grau se eu deixar de usar óculos ou se eu usar? Não, não vai. Isso é mito.
Não vai aumentar ou diminuir o grau se você não usar o óculos, apenas você vai ter essa dor de cabeça e vai prejudicar muito as atividades do dia a dia. Porque só quem tem dor de cabeça sabe que é chata. E a aversão à luz, doutor, ela tem alguma ligação com alguns problemas oftalmológicos? Sim. Normalmente as pessoas que têm olho claro, elas tendem a ter uma sensibilidade um pouquinho maior. Porque o pigmento que a gente tem no olho, ele ajuda na dispersão da luz, né? E existem algumas doenças também, corneanas, tudo, que podem induzir sensibilidade, a gente chama de fotofobia. E em outros casos também é da própria pessoa mesmo, vai de cada um. Algumas pessoas são mais sensíveis à luz mesmo e não tem uma explicação, mas pode estar relacionado a problemas oftalmológicos e é importante o paciente relatar na hora da consulta. E sobre tratamentos, é somente o uso do óculos, a colocação do grau, ou tem algum outro tipo de tratamento que vocês podem passar para os pacientes? Basicamente, quando é problema de grau, existem 3 tratamentos, que é o óculos, são lentes de contato também, ou a cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia que corrige o grau. Mas aí é claro que a pessoa tem que ter uma certa idade, por exemplo, de rotina não se faz a cirurgia abaixo dos 21 anos, e aí ela faz uns exames específicos no consultório para saber se ela tem condição de fazer a cirurgia. Então é basicamente esses 3 tratamentos. A gente começa com óculos, se a pessoa não se adaptar com óculos, nós tentamos a lente de contato e por fim, no futuro, quando tiver indicação, ela pode fazer a cirurgia refrativa. Qualquer pessoa que precise utilizar algum grau, ela pode usar a lente de contato, doutor? Tem muita gente que não gosta do óculos, tanto por estética ou por algum problema. Qualquer pessoa pode usar a lente de contato ou tem alguma contraindicação mais para o grau mesmo? Potencialmente, todos nós podemos usar lentes de contato. A gente não costuma fazer de rotina, mas tem gente até que não tem grau e chega querendo aquelas lentes coloridas, né, para sair numa festa. É indicação também, pode ser feito, desde que tome os devidos cuidados. Mas assim, no Brasil, a lente de contato ainda é vista como um tabu, pouca gente usa. Menos de 2% da população do Brasil usa lente de contato. Então, a pessoa que vai no consultório também pode questionar o médico sobre se pode usar lentes de contato ou não. Tem uma noção, nos Estados Unidos essa porcentagem, se eu não me engano, chega a 10%. Então aqui no Brasil é bem subutilizado. E, claro, existem algumas contraindicações. Pessoas que têm olho muito ressecado normalmente não toleram a lente. Pessoas que têm infecção na pálpebra, que é as famosas blefarites, que é muito comum no consultório, também ficam intolerantes. Enfim, uma série de doenças, infecções ativas no olho também não pode usar lente de contato. Então, potencialmente todos podem usar, mas existem algumas contraindicações, que normalmente são essas que aparecem pra gente. E lógico, vamos falar um pouquinho, né? Brasileiro é brasileiro, gosta de deixar tudo para a última hora, sente alguma dorzinha, toma aquele remédio em casa por conta própria mesmo. Qual a periodicidade de fazer as visitas a um oftalmologista? Normalmente, quando é problema de grau, as consultas são rotineiras, anuais, ou seja, uma vez por ano. Claro, às vezes o grau pode mudar no intervalo menor do que o esperado. Então, aí a pessoa, assim, que se tiver algum sintoma, ela pode voltar também. Mas, a princípio, de ano em ano, para a gente ver o grau, checar, ver se está boa a visão. Claro, qualquer sintoma, qualquer queixa diferente, aí a pessoa pode voltar, independente do mês. Para finalizar a nossa entrevista, doutor, o senhor tem mais alguma consideração? Eu acho que foi bem passado. Então, é importante também, acho que até me perguntou, eu acabei esquecendo. As pessoas perguntam, pode tomar remédio para dor de cabeça quando tem assim, esses problemas? Até pode, vai passar, só que você não vai cortar o mal pela raiz. No dia seguinte você vai sentir as mesmas queixas. Então, procurar o médico é sempre a melhor alternativa. Doutor, então muito obrigada pela sua participação aqui no RP Notícias. Obrigado, e você que está nos assistindo, se sente essa dor de cabeça no final do dia, tem algum sintoma, como o doutor acabou de falar, procure seu oftalmologista, né, doutor? Com certeza. Obrigada e uma ótima tarde. Obrigado a vocês.